para você durante essa semana e todos os horários e temas das palestras você pode conferir direto aí no AVA. A gente também vai ter um QR Code especial para vocês interagirem, mandando perguntas e comentários. Então, eu espero que todos vocês participem e muito. Hoje a gente vai falar sobre ESG e as empresas preparadas para o futuro. Se você ainda não sabe muito bem o que essa sigla significa ou tem dúvidas, fique até o final dessa nossa conversa com o Ricardo Assunção e a Ione Anderson, que são lá da Grape ESG. Ricardo e Ione, é um prazer ter vocês aqui com a gente, viu? Prazer é todo nosso. Obrigada, Mayara. Prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar, ficando todo mundo na mesma página, eu já vou pedir para o Ricardo começar explicando melhor o que é essa tal sigla que a gente vê em todos os lugares agora, o ESG. Muito bom, Mayara. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês e falar de um assunto tão importante como o ESG. Pouca gente, ou melhor, não é tão pouca gente, mas o ESG não é alguma coisa que todo mundo conhece ainda. E tem muita gente que acha que é um assunto muito novo. Na verdade, não é um assunto tão novo assim. O ESG, ele é a forma como a gente mede a sustentabilidade de uma empresa. Então, a sustentabilidade é um assunto que já vem há muito tempo no setor corporativo. Desde, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, o Eco 92, há muito tempo atrás. Provavelmente, muitos dos alunos ainda eram muito pequenos. Mas, desde essa época, a gente começa a discutir qual que é o impacto que a gente causa na natureza, qual é o impacto ambiental que as empresas ou que o mundo causa, E essa discussão, ela desde então começa a tomar muita força, Mayara, mas ela vai ficando compartimentalizada dentro das empresas, principalmente. Então, a gente tinha as áreas de responsabilidade social corporativa, as áreas de compliance, mas durante muito tempo isso não foi usado como uma ferramenta estratégica de criação de valor para as empresas. O que eu quero dizer com isso? As empresas atuavam nisso, mas não usavam isso para criar valor para os seus acionistas ou para os seus stakeholders, que são as partes interessadas que se relacionam com a empresa. Então, para quem não sabe o que são os stakeholders, que é uma palavra importante no mundo corporativo de hoje, é o conjunto de todas as partes que se relacionam. Os clientes, os funcionários, os fornecedores, os governos, em caso de empresas reguladas, e os próprios shareholders, que são os acionistas. Então, só mais recentemente, a gente começou a entender que tudo isso, todo o impacto que essas empresas causam, seja ele ambiental, seja social, eles podem ser medidos e eles representam desafios e oportunidades para as empresas. Então, o ESG, ele tomou uma força muito grande, por isso a gente acha que ele é muito novo, por conta da pandemia, principalmente. A pandemia, ela botou um holofote na nossa fragilidade como ser humano e ela mostrou como a gente está suscetível a riscos não financeiros que têm impactos enormes na economia, nas pessoas e na nossa vida. Então, nisso tudo, o ESG se destacou, já vinha ganhando força, mas ele ganhou um destaque principal. E tudo isso está muito ligado às pressões do mercado financeiro. Vou explicar por quê. O maior asset manager do mundo, que é o BlackRock, desde 2018 ele solta as cartas deles para os acionistas, das empresas das quais eles detêm cotas, e o CEO, que é o Larry Fink, fala assim, olha, risco climático é risco financeiro. E pouca gente entendia naquela época e hoje isso é muito claro. O que significa? Pelo tamanho das empresas hoje, Mayara, as empresas são muito grandes. Só para você ter uma ideia, das 100 maiores economias do mundo, 69 são empresas e só 31 são países. Então, as empresas têm um impacto muito grande nos ecossistemas, nas regiões onde elas atuam. Então, o que acontece? Quanto maior o impacto ambiental dessa empresa, quanto mais ela degrada o meio ambiente, pior é a reputação dela e provavelmente maior vai ser o risco dela no futuro. E empresas que não são responsáveis, íntegras, éticas com esse impacto que elas causam, provavelmente vão dar em algum momento alguma escorregada que vai refletir no valor financeiro delas. E aí a gente tem risco climático, é risco financeiro. Então o ESG veio para organizar esse conjunto de riscos não financeiros que tem impactos legais e econômicos nas empresas.
E por que isso é muito importante? Porque, ao mesmo tempo que a gente fala de uma ferramenta estratégica para criar valor para as empresas, isso está muito ligado a propósito. A gente está num momento hoje onde não só as empresas, mas o mundo todo sofre muita pressão. A gente emite, todo mundo já deve ter escutado falar, os gases do efeito estufa, né? O CO2, o metano, que são gases que acontecem por conta da atividade econômica, principalmente aquelas ligadas a combustíveis fósseis, a mineração. E esses gases, o que acontece? Eles vão se acumulando na atmosfera numa quantidade tão grande, eles não conseguem se dissipar para o espaço, eles acumulam na atmosfera e eles acabam formando como se fosse um bolsão de calor na Terra. E o aumento da temperatura, que a gente chama do aquecimento global, ele tem consequências severas, porque ele, por exemplo, muda a temperatura da água e afeta a biodiversidade da água. Ele muda o regime hídrico de chuvas e ele faz com que os extremos climáticos, secas por um lado e enchentes por outro, fiquem cada vez mais frequentes. E a gente está vivendo uma seca agora, né? Na região sudeste, na região centro-oeste, na bacia do Rio Paraná. Então, tudo isso acontece e deve acontecer com uma periodicidade cada vez menor, por conta desses efeitos climáticos. Então, isso tem muito a ver também com o ESG, porque é papel das empresas mitigar as suas emissões, controlar suas emissões de carbono, para que a gente consiga manter a temperatura num nível aceitável, né? A gente fala, dando mais um passo aqui, muita gente deve ter escutado falar sobre o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi um acordo que foi assinado lá em 2015, a Ione pode falar muito bem depois, porque a Ione participou muito desse processo na época, né? E que dizia que era papel de todos os países que se comprometessem a minimizar as suas emissões de gás de efeito estufa em até 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. O que significa isso? Que desde que a gente começou a industrialização no mundo, a ação do homem já fez com que a temperatura subisse quase 1,5 graus. E quando a gente chegar acima de 2 graus Celsius, a gente vai ter efeitos desastrosos e que vão custar muito para a economia também. Então, pandemia, somado a mudanças climáticas, somado a um outro fator importante, que é os millennials, que são provavelmente grande parte dos alunos que estão assistindo a gente, né? O mundo passa hoje pela maior transferência geracional que a gente já passou. Essa geração, que são os millennials, hoje, entre 20 e 40 anos, mais ou menos, de idade, eles têm os propósitos, nós temos, eu estou um pouquinho fora dos milênios, não muito, né? Mas os valores profissionais muito alinhados aos valores pessoais. Isso significa que existe muita consciência como consumidor, muita consciência como cidadão. E hoje, essa parcela que simplesmente é consumidora, daqui a alguns anos, vai passar a ser também as pessoas que vão ocupar lugar de gestão nas empresas, claro, e pessoas que vão ocupar lugar nos bancos e nos asset managers, que vão decidir para onde e para quem vão emprestar dinheiro. Então, o ESG, ele está apenas começando. As empresas cada vez mais vão ter que se adaptar a essas regras, não é nem para irem bem no futuro, é para poder sobreviver no futuro. Talvez seja uma oportunidade, Mayara, maior do que a transformação digital. Porque a gente só tem um planeta, não tem dois. Então, conter os danos do planeta é algo que a gente não faz individual, o Ricardo, a Mayara ou a Ione. Fazemos todos nós, junto com as empresas, junto com os governos, para cuidar desse planeta, né? E isso tem se mostrado uma ferramenta poderosa de criação de valor adicional e uma ferramenta poderosa de evitar destruição de valor, né? Então, eu comentei aqui alguma dessas pressões, resumindo, o mercado financeiro, por um lado, que exige das empresas posturas mais éticas, mais responsáveis, e para isso ele empresta dinheiro mais barato, muitas vezes, para aquelas empresas que têm boas posturas sociais e ambientais, né? Falamos também dos millennials, dessa pressão do consumidor, da sociedade que pressiona as empresas e só vai aumentar, e falamos também das mudanças climáticas, sem contar tantas outras pressões que a gente vai ter em cima do ESG, que na verdade significa, né, meio ambiente, social e governança. E o social, até fazendo uma parte aqui para a gente
entrar nas nossas perguntas, ele é muito relevante, porque cada vez mais, né, como eu falei para vocês, poxa, 69 das 100 maiores economias são empresas, então a gente pode imaginar a responsabilidade nesses ecossistemas locais que as empresas têm ao contratar. Se elas não promoverem uma contratação responsável, né, dar oportunidade para todos, dar oportunidade para que as mulheres consigam ocupar cargos de liderança, né, para as minorias todas, quem vai fazer? Ninguém. E mais, isso não é só uma questão de cidadania responsável. Está provado que empresas que possuem um corpo mais heterogêneo de funcionários são muito mais criativas, conseguem buscar muito mais inovação. Então, a gente conclui que empresas mais sustentáveis são também empresas mais inovadoras. É um tema interessantíssimo, acho que tem muito para conversar. Essa hora aqui a gente pode debater melhor e mais profundo alguns temas, e a gente está à disposição para voltar. Eu vou ter que sair um pouco antes do fim, na verdade, vou sair daqui uns 10 minutos, mas a Ione vai começar aqui junto comigo e depois assume. Nós dois tocamos a operação de uma empresa que é a Grape ESG, que é uma consultoria que ensina outras empresas e governos a como criar valor com o ESG. Tá bom? Perfeito, Ricardo. Para a gente continuar já, né, depois dessa explicação, quais outros aspectos que a gente pode entender que o ESG vai tocar na empresa e como que é o cenário atual do Brasil? Então, acho que eu vou... Ione, posso emendar essa aqui? Por favor. Então, né, eu acho o seguinte, as pressões, as pressões elas acontecem no mundo todo. Não é um processo que acontece só num país e tal. Isso começou na Europa, tá? A Europa ela tem uma pressão muito forte porque a geração de energia dela é muito baseada em combustíveis fósseis, então ela tem uma responsabilidade grande em relação a isso. O Brasil, menos, né? Então, como é que hoje o Brasil está em relação a isso? Eu diria que a gente está um tanto quanto atrasado. A gente começou a se organizar agora. As empresas, claro, são globais, a maioria delas, nenhuma está só focada aqui no Brasil, enfim, assim por diante, todas exportam. Então, o que a gente tem aqui é, de fato, o Brasil precisando se organizar melhor, diferente do problema da Europa, que é a energia. O nosso problema em relação a mudanças climáticas é o manejo da terra, é a agricultura, e o Brasil, a gente tem um problema social muito mais agudo do que a Europa, do que os Estados Unidos. Então, o ESG, ele pode servir para corrigir problemas estruturais que a gente tem aqui no Brasil, como saneamento, por exemplo. O ESG é uma forma importante que a gente tem de fundos para corrigir esses problemas estruturais. Quem quiser entrar na área do ESG, não vai faltar trabalho nos próximos 10 anos. Tá? Maiara, eu vou aproveitar aqui, eu vou me despedir de vocês, vou passar a palavra para a Ione continuar. Já estão me chamando numa outra aula aqui, que na verdade é um congresso médico, mas foi um prazer aqui e a gente volta a falar em breve, viu? Muito obrigado. Perfeito, brigadão, Ricardo. Olha, o Ricardo fez questão de estar aqui com a gente nesse início da palestra justamente para explanar tudo isso para vocês. A Ione vai dar continuidade respondendo já algumas perguntas que estão chegando aqui para a gente. Eu vou começar com a pergunta do Alexandre, que sempre que ele escuta falar em ESG, ele pensa no crédito de carbono. Qual é a visão que você tem, Ione, sobre essa importância do crédito de carbono no momento atual e no futuro? Obrigada. Você disse Alexandre, né? A pergunta do Alexandre? Isso, Alexandre. Obrigada pela pergunta, Alexandre. Realmente, o crédito de carbono é o que está ocupando mais espaço na mídia, né? Que a gente tem visto aí debates e um protagonismo maior falando das responsabilidades das empresas, dos governos, né? E o mercado de carbono é realmente um das razões, né, dos pontos principais da COP26, que vão tentar, os países vão tentar entrar em um acordo para desenvolver esse mercado que vai regulamentar aí todas essas trocas, compra, venda e né, de carbono. Então,
Isso realmente é um dos pontos que vai ser super importante de termos aí, ver o que tipo de acordo que vai sair dessas discussões agora, nessa Conferência das Nações Unidas, no final do mês, né, no início de novembro, e que obrigações que os países vão ter dentro disso, que obrigação que as empresas vão ter dentro disso, né? Não sei o quanto que a gente tem de tempo e o quanto que vocês conhecem sobre o Acordo de Paris, né? Que é um acordo que rege as emissões para enfrentar as mudanças climáticas. E esses compromissos dos países que assinaram o Acordo de Paris, eles são voluntários, né? Mas todos os países que assinaram o Acordo de Paris têm essa obrigação dentro da política nacional, dentro do que eles chamam de National Determined Contributions, né? Que são contribuições nacionalmente determinadas, que são as NDCs dos países que colocam ali os compromissos de cada um para enfrentar todos esses desafios. Então, dentro dessa agenda de cada um dos países, né, essas discussões vão estar bem quentes aí, lá na COP26, para realmente chegar a esse consenso, a esse acordo de como que vai funcionar um mercado de carbono. Não sei se foi suficiente para responder a pergunta, ou a gente pode depois também colocar o e-mail aqui para possíveis, né, discussões futuras, se tiverem mais perguntas também. Ok, Ione, perfeito. A gente tem outras perguntas aqui. A Alessandra Helena, ela quer saber quais são os critérios de ESG que a gente consegue ver dentro da rotina das empresas. Bom, os critérios que você diz dentro de meio ambiente, de social, de corporativo, meio ambiente a gente pode pegar aqui as emissões, né, todas as empresas estão aí nessa corrida de chegar ao zero de emissões. A gente pode pegar energias renováveis, por exemplo, né, como que as empresas estão repensando o tipo de energia que elas usam e como que elas trabalham tudo isso dentro, né, das emissões delas. Dentro do social, política de diversidade das empresas, né, a gente está ouvindo muito falar disso também, quer dizer, as empresas precisam repensar como elas colocam mais mulheres em cargos de diretoria, de gerência, no conselho da empresa, né, isso é somente um dos exemplos aí, de governança, política de controle dos executivos, de pagamento dos executivos, tudo que rege uma empresa para que ela funcione bem, né, que não exista risco a nível de governança das empresas para os investidores, né. Então, assim, exemplificando 3 pontos dentro de cada um, do meio ambiente, do social e da governança, a gente poderia pensar nesse sentido. É lógico que tem vários outros, né, que podem ser considerados, o depósito de lixo, quando a gente está falando de meio ambiente, contribuições, relações comunitárias, né, dentro do social, o que a empresa, como que ela age com relação à comunidade onde ela está, né, quais são os programas, qual que é o retorno que ela pode dar para aquela comunidade, e governança com resultados financeiros e gerenciamento, né, vai mesmo em direção ao gerenciamento da empresa, e todos esses aspectos são hoje super importantes para os investidores, né, quer dizer, a sustentabilidade de uma empresa é medida baseada não só como o Ricardo bem disse, nos índices financeiros, né, nos resultados financeiros das empresas, mas também nesses outros fatores de meio ambiente, social e governança da empresa. Excelente. Ione, e o Edson dos Santos quer saber se o ESG pode se relacionar com o compliance. Sim, não existe ainda, Edson, regulamentações que sejam globais, assim, para o ESG, né, isso é muito, grande parte da discussão hoje é sobre isso, que
países diferentes, regiões diferentes adotam aí um compliance diferente para o ESG, mas isso está em desenvolvimento, isso vai ser exigido cada vez mais das empresas, né? E de órgãos regulatórios também, para a gente ter aí um direcionamento de como poder, através de diferentes metodologias, fazer essas comparações e enforçar, né, o cumprimento das promessas, né, das empresas, dos alvos que as empresas colocam aí como metas de ESG delas. A gente tem uma pergunta, inclusive, da Graziele de Oliveira, que ela quer saber como é que ela entra nessa área de ESG, Ione. Graziele, obrigada pela pergunta. Você sabe que a gente não falou um pouco do nosso histórico aqui da Grape, né? Mas eu e Ricardo, a gente tem formações bem diferentes. Eu sou jornalista por formação e eu tive uma carreira longa trabalhando com órgãos multilaterais, como Nações Unidas, e eu acabei trabalhando nesse nexo de ciência política e comunicação de ciência. O Ricardo já vinha de relações governamentais, muito tempo trabalhando com empresas, né, diferentes, e a gente se conheceu e foi foi o ESG que trouxe a gente, né, para a mesma pauta e para a mesma área, justamente porque o ESG, ele tem essa abertura, né, ele precisa trazer pessoas de formações diferentes para conversar sobre todos esses riscos, para pensar na transformação que vai exigir né, essa agenda de ESG dentro das empresas e para uma sustentabilidade maior, né? Isso daí é uma coisa que está em pauta em todas as áreas que a gente conhece, está nas empresas, está no governo, está na mídia, está no setor acadêmico e científico. A pandemia abriu aí um espaço para aumentar um pouco, né, as oportunidades que a gente tem para falar disso, mas eu vejo que realmente todas as iniciativas, tudo que a gente vê acontecendo no momento, e para vocês que vão se formar e que vão buscar, né, áreas de trabalho, eu acho que nada vai funcionar sem o ESG. O ESG, vocês, né, nós todos temos sorte de estarmos testemunhando o início disso tudo, né, porque daqui a alguns anos eu acho que ninguém vai nem falar de ESG, porque vai se tornar uma prática comum, ninguém vai poder conseguir fazer negócio, nem fazer nada sem estar pensando na sustentabilidade do planeta, sustentabilidade das empresas e do bolso das pessoas, né? Ione, vocês até comentaram, né, que a Grape, ela ajuda outras empresas a implementarem isso de fato. Então, como que isso funciona nas empresas? Como que a empresa coloca em prática o ESG? Bom, as empresas têm sempre que rever aí as metas delas, né, e um momento é propício para rever as metas, por exemplo, começando por emissões, né, a empresa desde pequena, média, grande, que está aí vendo, né, mercado de carbono, emissões, net zero, o que vai acontecer, elas todas têm que começar a pensar como que elas vão trazer isso para dentro das empresas. Algumas estão já bem mais na frente, né, no caso de pequenas e médias empresas, talvez não tanto, e então é muito importante, assim, as empresas começarem a pensar como vai ser, né, a agenda, a estratégia da empresa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, nesse momento de transformação da empresa, de reavaliação da empresa, das metas das empresas, quando a Grape, por exemplo, nós trabalhamos junto com as empresas para, ao momento que eles começam a redesenhar as estratégias delas, de trazer para dentro já todas essas considerações, né, quer dizer,
não é uma coisa que vem naturalmente para muitas, para algumas sim, mas o nosso papel é realmente de trazer todas essas noções de sustentabilidade, de apoiadas na ciência, apoiadas em dados científicos, para dentro das empresas, né? Quer dizer, quando ela pensa na operação dela, né, qualquer que seja a operação dela, para dar um passo para trás e ver realmente como que ela pode avançar e não ter tanto risco financeiro e não tá, né, englobando as métricas aí de ESG, quer dizer, não ficando de fora desse momento atual mundial, né, que é esse discurso dessas metas de sustentabilidade para as empresas. Ione, a Elizabeth Salinas Reboledo quer saber qual que é a diferença entre o ESG e o ODS. Eles trabalham juntos? Ah, super boa pergunta. Elizabeth? Elizabeth. Bom, a minha formação, né, eu trabalhei bastante com os ODS, e os ODS, muita gente tem um pouco, né, essa dúvida que você teve. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles foram adotados em 2015, né, pelos países, como alvos, como objetivos globais, né, então eles se dividem aí em 17, que vocês já devem saber, como erradicação da fome, é isso? Desculpa, às vezes vem palavras em inglês, assim, mas, né, como mudanças climáticas, que é um dos objetivos. Então, esses são objetivos globais, e é um processo participatório, né, não são para governo, não são só para governo, são para empresas, são para academia, para as empresas, para os governos, para o setor acadêmico, os cientistas. E eles têm esses targets, né, essas metas que devem ser atingidas até 2030, que fazem parte da Agenda 2030 das Nações Unidas. Os ESGs são específicos para as empresas, né, que são como as empresas vão tentar englobar todas essas preocupações, inclusive, né, que são metas, são objetivos de desenvolvimento sustentável para dentro das empresas, né? Então, é um pouco como trazer da teoria para a prática, né? O que a empresa pode fazer dentro desses objetivos todos e dentro do trabalho que ela faz para que seja, né, que essa empresa produz e oferece no mercado. Ione, a Rafaela Evangelista comenta aqui que, infelizmente, o Brasil está na contramão do Acordo de Paris. Quais impactos o Brasil pode sofrer por estar nesse caminho oposto a esse acordo de extrema importância para o mundo? Isso é uma pergunta, né, que não tem fim, né? É uma pergunta que eu acho que a gente está vendo também muito essa discussão. Realmente, o Brasil atualmente não tem demonstrado, né, está aí alinhado com várias das metas que haviam sido acordadas antes, mas, bom, a gente, na esperança, né, é bom a gente ter esperança de que esses diálogos que vão estar acontecendo aí ainda esse ano, vão trazer alguns compromissos que serão bons para o país e, enfim, para o mundo, né? O Brasil com a Amazônia tem um papel muito, muito importante no mundo, né? E as várias das pressões que o Brasil recebe são por causa da Amazônia. Depois eu posso falar um pouquinho, a gente fez um filme sobre isso, pensando em novas soluções, né, de produção e de economia, de vantagem competitiva econômica para o Brasil, baseada no que a gente tem na Amazônia. Mas, realmente, eu acho que as conversas, os diálogos têm que seguir. Várias das pressões que vêm de fora estão vindo de dentro do Brasil também, né? A gente está vendo
várias empresas tomarem aí posições pedindo para o governo para mudarem um pouco, né, as políticas atuais e o discurso atual. E isso eu fico confiante que a gente possa ver aí alguma mudança, né, daqui para frente. Temos que ter esperança, né, Ione? E é justamente nesse momento que é mais importante a gente falar disso dentro das empresas, né? Porque Sim. Se a gente não tem pelo menos um apoio a nível nacional, as empresas podem ir trabalhando para, né, irem se adequando e não Exatamente. sofrerem. É muito importante essa discussão toda, e inclusive, né, essa parte da gente está falando aqui hoje, né, com vocês, de vocês estarem perguntando, é super importante, porque não é um diálogo setorial, é um diálogo de todo mundo, né, e a gente tem esse histórico de todo mundo trabalhar, que eles chamam, não sei se vocês usam muito o termo silos, né, de você trabalhar, cada um na sua caixinha, você tem cada um fazendo, né, as coisas separadas, sem pensar nessa integração, né, dentro das ciências mesmo, você vê isso, né, que as pessoas pensam em ciência natural, ciência social, e não existe um pouco esse diálogo conjunto. Então, é super importante a gente ter essa conversa bom, é uma conversa que a gente está vendo que está acontecendo em vários níveis e certamente contribuindo aí também para as políticas nacionais e globais. Ione, o Manuel Rocha Lourenço também pergunta algo nessa linha. Ele quer saber se, tendo em vista o cenário atual de maior desmatamento e níveis de poluição no país, quais são os maiores desafios para a gente introduzir a sustentabilidade na vida da sociedade de forma concreta? Como que a gente leva isso para a sociedade? Bom, de forma concreta, realmente, eu acho que cada ação, né, depende de cada setor, assim, se a gente está falando de infraestrutura, se como que cada setor desses vai pensar no uso de água, a gente está tendo aí uma crise hídrica, né, como que o setor de infraestrutura vai repensar o uso da água e como trabalhar isso tudo dentro dos desafios que a gente tem causados pelas mudanças climáticas, né, quer dizer, muitas vezes você vai ter que repensar e apostar na inovação para poder trazer soluções, né? Então, a gente já chegou em um ponto que você não pode contar tanto com os recursos naturais, né? Porque eles já atingiram um nível de um tipping point, né? Um nível que ele pode de não ter retorno. Então, é muito importante nesse pensamento das empresas de redesenhar as estratégias delas, de ter consciência de onde estão esses pontos de não retorno que nós temos, né, dentro de agricultura, quer dizer, o Brasil depende muito da agricultura, o Brasil é um país que tem muito recursos, os recursos naturais, né, a biodiversidade, uma das mais ricas do planeta, quer dizer, como que você continua a poder contar com esses recursos que fazem do país, né, um país tão rico e, ao mesmo tempo, trazer essa informação para dentro das empresas para você poder assegurar que o que você está fazendo ali está sendo feito de forma sustentável. Não sei se eu respondi bem essa pergunta, desculpa eu me distrair aqui um pouco, mas... Você falou um pouco a gente vai precisar ser inovador, né? A Lorena Costa Correia, inclusive, pergunta sobre isso, se a sustentabilidade também gera novos empregos e quais são os ramos mais inovadores que estão surgindo. Os ramos mais inovadores que estão surgindo. Bom, a gente tem a sorte de ter no Brasil um exemplo que é um exemplo global aí, que é a Natura, né? Todo mundo conhece a Natura, e a Natura foi bem pioneira desde que ela começou, de como inovar, né? De como fazer diferente. E
em termos de exemplos de empresas que estão fazendo, no Brasil, eu estou tentando pensar aqui exemplos específicos. Eu tenho visto, assim como vocês têm visto também, né, várias empresas aí, várias marcas que estão querendo se associar mais a essa ideia de sustentabilidade, que estão repensando, né, a Adidas, eu acho, algumas marcas de esporte que estão fazendo tênis com plástico reciclado, né, fazendo toda uma promoção de uma discussão de conservação dos oceanos. Talvez algum de vocês possam me ajudar aqui com algum exemplo do Brasil, que eu estou tentando pensar, fora a Natura, quais outras que a gente pode destacar aqui, ou até você, talvez, Maiara, não sei. É que a Natura realmente é um exemplo que eles vêm fazendo isso há um bom tempo já, né? Uma coisa que já está acontecendo, que foi gradual. Uhum. Eu acho que as empresas agora, elas tentam acompanhar isso muito nessa linha. A Lorena, inclusive, faz outra pergunta nesse sentido, Ione, de como que uma pessoa comum pode ser influência dentro da empresa. Então, digamos que a minha empresa ainda não segue, né, esses parâmetros, não se importa com ESG. Como que eu posso levar isso e fazer as pessoas realmente participarem? Talvez aqui seja uma boa oportunidade para falar do nosso vídeo que a gente tinha conversado lá atrás. Lorena, a gente fez um vídeo justamente por isso, né? No início do ano passado, início desse ano, eu acho que foi o vídeo, nem me lembro mais. Muitas pessoas tinham essa dúvida, o que é o ESG, o que realmente significa. E para isso a gente produziu um vídeo de 8 minutos que fala basicamente do ESG, né? Eu acho que se o papel de cada um dentro da empresa, eu estou colocando o link aqui do vídeo aqui no chat, que a Lorena, vocês podem disponibilizar aí para eles. Enfim, seria de falar, né, com o gerente do seu departamento, de talvez, né, sugerir aí durante um coffee break ou um intervalo, agora com todo mundo online, não sei, pode ter, né, um espaço ali de 8 minutos que as pessoas possam assistir e entender um pouco mais, de uma forma mais visual, o que é o ESG, e começar essa discussão de como que isso pode ser trazido para dentro da empresa, né? Cada um vai saber melhor aí como que funciona a empresa e qual o espaço que existe para isso. Mas eu deixo, né, no nosso website o vídeo também para ser compartilhado depois com vocês para isso, né? Quem quiser ter de uma forma bem resumida o que é o ESG, com essa explicação toda que a gente está conversando hoje, pode ser talvez uma das formas de trazer isso para dentro da empresa. Bacana. Ione, a gente está falando de como ser uma influência positiva. Agora, falando um pouco de influências negativas, eu queria perguntar para você o que é o greenwashing e qual que é o impacto disso na sociedade. Como toda moda, né, a gente vê essa moda do ESG, várias pessoas viram nisso uma oportunidade de falar, né, eu estou fazendo, vou fazer, e daquilo não sair do papel, né, e não sair do papel, ou pior, de não ser verdade, né, então, o greenwashing é justamente isso, é as empresas que estão se apresentando como empresas que seguem as métricas ESG e não estão, de fato, né, fazendo esse trabalho dentro da empresa. Na Grape a gente tem essa preocupação, né, porque você imagina que várias empresas querem saber como fazer, mas antigamente, e ainda existe isso dentro das empresas, um relatório de sustentabilidade, um relatório de comunicação corporativa responsável, né, CSR, que chama em português. As empresas têm essa preocupação de ter, né, esse relatório que mostra as ações delas, mas muitas vezes
né? Fica no relatório e não sai muito do papel. Então, a gente tem muito essa preocupação de, quando a gente trabalha com o cliente, de oferecer uma capacitação para os empregados entenderem realmente o sentido da sustentabilidade dentro da empresa, né? Não é só uma coisa a mais que você tem que fazer, uma coisa a mais que a empresa tem que mostrar, mas é uma mudança de comportamento. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. É a mudança de comportamento que vai precisar ser mudada para todo mundo, né? Não só para as pessoas que passam a consumir mais responsavelmente, mas para as empresas que também não querem só colocar isso, né, como uma das ações da empresa, mas que entendem que você precisa fazer isso, porque a gente está realmente ali num ponto num tipping point, né, que você não tem mais os recursos naturais, você não pode mais mudar o que já está, né, então você precisa realmente repensar como você faz para poder sobreviver, para poder garantir a sobrevivência da empresa e para ser responsável com o planeta, né, com as pessoas e com o planeta e com si mesmo. Ione, a gente tem uma pergunta aqui da Edna Ochoa. Qual país da América Latina tem políticas mais concretas de sustentabilidade ambiental? A gente tem aí bons exemplos que a gente possa observar? O Chile é um país que tem se destacado, né, de trazer aí inovações, né, e em termos de políticas de sustentabilidade, a Colômbia. Eu acho que o Brasil, assim, apesar da gente estar ainda, né, no começo desse processo todo, eu acho que eu tenho visto, eu fico feliz, né, e confiante do que eu tenho visto. Eu acho que o Brasil realmente vai despontar como um líder aí na América Latina, com exemplos como o da Natura, né, e de outros, de outras práticas, o açaí, a gente vê açaí no mundo inteiro agora, quer dizer, os recursos naturais o Brasil tem, e eu acho que a gente pode esperar bastante mais do Brasil nesse sentido. Eu diria que Colômbia também tem políticas de sustentabilidade muito fortes, né? Colômbia é um país que sempre destacou muito no trabalho com os ODS, assim como o Brasil no passado também. Então, eu acho que nós temos alguns exemplos bem sucedidos, né? Que a gente vai ver crescer cada vez mais. A Francine pergunta aqui também, Ione, Francine Maia. Você considera que essa visão toda na prática é algo ainda distante para os pequenos empreendedores e talvez até incompatível com as ideias do capitalismo, por exemplo, por questões de custo e complexidade? Ou empreendedor e pequenas empresas também podem se adequar? Acho que podem e devem, né? Eu acho que o exemplo que o pequeno empreendedor, o médio empreendedor pode dar, saindo na frente, né, mostrando que já tem esse conhecimento, que já tem essa preocupação, né? Eu acho que ninguém vai conseguir sobreviver sem estar aderindo a esse, né, a esse pensamento de ESG. Então, com certeza, os pequenos e médios empreendedores vão ter uma responsabilidade que, mesmo sendo mais difícil, talvez, né, para eles, ou parecendo ser mais difícil, a partir do momento que eles já começam desde o início a trazer isso para dentro da empresa, ou buscar informações, ou buscar como fazer isso melhor, ou o que significa isso para o ramo deles, isso com certeza vai ser um diferencial para essas empresas. Perfeito. O Antônio Paulo Pereira dos Santos também comenta aqui, ele manda boa tarde para a gente, agradece pela iniciativa e o trabalho, e aí ele pergunta para a gente qual que é a relação entre o ESG e algumas portarias específicas, como a ISO 14001, que é aqui, eu até fui checar a certificação do Sistema de Gestão Ambiental. Então, assim, essas portarias se relacionam com o ESG, elas fazem parte, como isso
funciona? Essas ISOs, elas já existem há muito tempo, né? Eu acho que quando a gente fala de ESG, já é um começo das empresas terem, né, essas ISO, não sei as palavras em português aqui, mas o ESG, você se aproveitar do que você já está fazendo em direção a várias métricas, né, a vários compromissos que a empresa tem, mas você dá um passo além disso, quer dizer, você está criando uma agenda de sustentabilidade dentro da empresa. Você não está somente reportando ou somente se checando ali um quadradinho que você tem, né, essa ISO, você tem esse comprometimento, mas dando uma visão geral, né, de como que todos esses passos que a empresa tomou vai garantir que ela seja mais sustentável e inclusive dando passos além, né, dos compromissos que ela já tem, para garantir que a estratégia que ela tem dentro de todos os setores ali da empresa vão realmente ser sustentáveis, né? Você comentou de ter essa agenda, né, de sustentabilidade, Ione. A Rafaela Pereira de Souza comenta aqui sobre justamente isso, pelo que eu compreendo, né? Ela fala que se as empresas que adotam um modelo sustentável influenciam o reconhecimento de organizações que se preocupam com essas questões ambientais, será que esse incentivo a adotar um modelo seria um ponto positivo para outras empresas também darem esse pontapé? Então, seguir exemplos aí das empresas? Com certeza, é um diferencial incrível. Talvez, né, a gente está no início aí, mas você está vendo já que todas as empresas, né, eu falei de esporte ali, se você pegar essas marcas de esporte todas, né, que já estão fazendo esse trabalho, que já estão investindo, né, nessa imagem, todas elas começou com uma e todas elas seguiram. Então, tem esse efeito, não sei, cascata, esse efeito né? Cascata, né, inspirador, assim, uma empresa, e porque realmente é o que o Ricardo falou, né, quando vocês assistirem o vídeo, talvez fique mais claro, as pessoas têm muito mais hoje em dia esse desejo de fazer a diferença, né, de ter uma postura mais responsável. A gente está vendo isso em várias áreas, né, já há alguns anos. Então, a empresa que não fizer isso, né, que não copiar esse modelo sustentável, ela na sustentabilidade dela está em jogo, né, quer dizer, ela não vai conseguir existir. E então, sim, essa conscientização é um caminho sem volta, né, é isso que a gente costuma falar, e eu acho que talvez não tenha caído a ficha para muita gente, né, mas é um caminho sem volta e não é uma coisa complicada, é uma coisa muito simples de entender. Quer dizer, se você está pensando no seu bem-estar, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, o que eles vão ter daqui, né, quando crescerem, e, enfim, você não consegue mais pensar em nada disso sem essa mudança de comportamento. Não tem como não pensar no futuro, né, Ione? A Lorena, nossa aluna, já pergunta justamente isso, porque a gente vê que nossos alunos aqui já estão bem preocupados com isso, Ione. Ela disse que acessou o site de vocês da Grape, gostou bastante, e que ela gostaria de saber se é possível agregar essas ideias a pessoas físicas também. Então, justamente isso, não apenas na conscientização, mas em atitudes do dia a dia. Podemos começar um passo de cada vez? Não, com certeza. E eu até, né, ouvindo vocês falarem aí, eu acho que é legal a gente conseguir dar alguma continuidade a essa conversa que a gente já teve, né? Então, assim, o grupo de vocês, estudantes, que tem esse interesse de ESG, que tem, né, esse desejo de fazer algum tipo de iniciativa que dê, né, para continuar um pouco essa conversa, acho que seria super legal. A gente pode montar, de repente, né, um grupo, se vocês, né, quiserem
fazer um manifesto. Existem várias formas, né, de você conseguir colocar a sua visão, adicionar a sua voz à voz de muitas pessoas, né? E isso sempre começa de pouquinho e, né, a Greta é um exemplo bom disso, né? Que a gente viu, não sei quem que assistiu lá desde, né, de quando a Greta estava nas greve, notícias, né, ela sentada ali na calçada, no frio da Suécia, né? Falando que não ia para a escola porque estava fazendo uma greve pelas mudanças climáticas e é realmente incrível, assim, né, a gente vê que ela chegou na capa da revista Time como a pessoa mais influente do mundo, né, quer dizer, o do ano do mundo, e tudo que ela fez até hoje, né, quer dizer, a gente não imaginava que uma pessoa, uma menina, né, tivesse esse poder e chegou aonde chegou e colocou essa discussão aí nas escolas, né, de crianças, né, de primeiro, segundo grau. Então, isso é uma coisa muito legal, um exemplo muito legal de ver e que mostra que realmente a responsabilidade é de todo mundo, né? Então, eu deixo aqui o convite aí para vocês, Maiara, que, né, com os que estão inspirados e querendo fazer algo a mais, eu não sei o que esse algo a mais vai ser, mas a gente está aqui de portas abertas para ouvir e para tentar repensar isso junto. Bacana, fica aí então, alunos, esse convite da Ione. A gente está chegando próximo ao nosso fim aqui do horário, mas, Ione, eu queria falar justamente por isso. A gente está falando sobre cada um pode fazer a diferença, né? Então, assim, nossos alunos que já estão no mercado de trabalho, ou vão entrar no mercado de trabalho, eles já saem na frente por estar pensando nisso, por estarem ligados à gestão e com esse olhar? Com certeza. Eu acho que esse já é um passo na direção certa, né? O mercado está aí, vai estar cada vez mais aberto a isso. Acho que é legal, né, ir consumindo todos esses produtos que tem sobre ESG. Existe muito material bom e pensar realmente, né? Quer dizer, cada um tem um papel. A pergunta, não sei se foi Elizabeth, a pergunta de quem falou de como A Lorena, uma pessoa como ela fazer isso. Uma pessoa fazer isso, quer dizer, existem várias formas, né? Eu acho que cada um conhece o ambiente que tem dentro da empresa e como fazer isso melhor, mas é super responsabilidade de cada um de levantar pelo menos os temas, né? E eu acho que o argumento contrário perdeu muito força, né? Não existe mais um porquê de você falar, não ligo para mudanças climáticas, não quero nem saber de proteger biodiversidade, quer dizer, isso já é uma coisa que pega muito mal, né? Que não tem Então, nem como assim, negar, né? A gente está vendo aí negar. uma tempestade de poeira no interior de São Paulo, não tem nem como você negar que isso está acontecendo. Então, muitas vezes, parte disso, dessa liderança, né, que a gente fala de liderança sustentável, parte de qualquer pessoa que dê esse passo na frente, né, que fale, não, ninguém está fazendo isso, né, então eu vou falar pelo menos, começar a plantar, né, essa ideia e eu acho que vai ser surpreendente, assim, o resultado, espero, né, mas existe aí, eu acho que muita discussão para ser feita e muito trabalho, né, para ser feito também, para a gente poder alcançar todos esses objetivos. Perfeito, Ione. Eu quero agradecer muito pela sua participação aqui conosco, agradecer o Ricardo também. Foi muito bacana esse bate-papo e fica aí esse convite da Ione para vocês também, alunos. Eu agradeço muito, Ione. Obrigada, Maiara. Obrigada a todos vocês também por participarem e eu, né, convido vocês a assistirem o vídeo, a assistirem o nosso filme, que eu não tive a oportunidade de falar muito, mas o Amazônia 4.0, um filme que a gente fez esse ano, que já ganhou 3 prêmios internacionais, que é sobre economia circular e Amazônia. Esses estão todos disponíveis no nosso canal de YouTube e vocês podem entrar em contato através dos canais de mídia social da GRAPE e também por e-mail. Obrigada a todos. Perfeito, brigadão, Ione. Obrigada.
Quero agradecer muito também vocês todos que nos acompanharam hoje. A gente tem um diretor que trabalhou aqui conosco, que ele costuma falar sempre que basta uma geração, né, para mudar o mundo. Então, eu acho que é muito isso. Então, todos vocês têm essa oportunidade de sair na frente já, debatendo sobre esse assunto. Para vocês que ficaram até agora, a gente também tem aqui um mega presente. O Grupo Gen, que é nosso parceiro, liberou para vocês uma mochila do estudante. Então, é só pegar o celular, apontar aí para esse QR Code que está aparecendo na tela, que vocês vão ser direcionados para o site do Grupo Gen, e aí vocês vão ter acesso a centenas de opções de cursos e capacitações em diversas áreas de conhecimento. E como a gente tem falado aqui, o melhor de tudo é que é de graça, e vocês vão ter esse acesso por 1 ano. Então, aproveitem. Bom, eu vou ficar por aqui, eu espero que vocês aproveitem toda essa semana de cursos, esse é só o 2º dia, temos muitos conteúdos interessantes para vocês, então acessem o AVA para conferir tudo que tem disponível e bons estudos. A gente fica por aqui, até a próxima.